Olá, meu nome é Paulo, sou professor de Mestre Pilates e a nossa aula de hoje será focada em movimentos acrobáticos e lombar. Agora nós vamos realizar a execução do exercício Spine Stretch ou extensão da coluna. Esse exercício é um exercício de alongamento. Na posição inicial, nós vamos sentar com os joelhos totalmente estendidos. Tentem permanecer com a postura de vocês o mais reto possível. No processo de expiração, nós vamos lá no máximo do nosso alongamento. No processo de inspiração, nós voltamos para a posição inicial. Cuidado que vocês têm que ter nesse exercício, pessoal, para quem está um pouco mais encurtado, é de não tentar ir o mais longe possível flexionando os joelhos. O ideal é que, por mais que vocês consigam avançar pouco no alongamento, vocês avancem com os joelhos totalmente estendidos. Agora nós vamos executar um exercício de alongamento chamado sol ou serrote. Nesse exercício, na posição inicial, nós vamos afastar as pernas e estender os joelhos. Desta forma. Tentem deixar a coluna de vocês o mais reto possível. E aí, durante o processo de expiração, nós vamos com as duas mãos em uma das pernas. Voltamos inspirando e vamos com as duas mãos na outra perna. Agora vocês vão poder ver de lado a questão da postura da coluna. Então estou aqui, postura reta, pernas afastadas. O processo de expiração eu vou com as duas mãos em uma das pernas e volto inspirando e trocando o lado expirando. Agora nós vamos realizar um exercício chamado Spine Twist, ou torção da coluna.
Na posição inicial desse exercício, vocês vão afastar totalmente as pernas de vocês, joelhos também estendidos. Nós vamos realizar a abertura dos braços. Eles têm que ficar na mesma linha dos ombros de vocês. O cuidado que vocês têm que ter nessa posição é para que vocês não realizem uma contração excessiva dos trapézios. No processo de expiração, nós vamos realizar uma torção da coluna, levando o braço esquerdo à perna direita, voltamos inspirando e vamos para o lado oposto. Nesse próximo exercício, nós vamos trabalhar a cadeia rotacional do nosso corpo. Então, na posição inicial, nós vamos estender as pernas, deixar a postura lá atrás reta. Vocês têm que prestar atenção durante a execução desse exercício que o queixo de vocês ele tem que estar alinhado com o externo, certo? Que é esse osso aqui no meio do nosso peitoral. E no processo de rotação, esse pescoço não mexe. É como se a coluna torácica e a coluna cervical fossem uma coisa só. Nós vamos afastar os nossos braços e no processo de expiração, eu giro meu tronco o máximo possível, mantendo o alinhamento e volto para a posição inicial inspirando e expiro realizando o movimento para o lado oposto. O nosso próximo exercício ele é conhecido como sereia, por conta da posição inicial das pernas. Então nós vamos ficar sentados, os dois glúteos apoiados no solo, com os dois joelhos apontados para um lado. No meu caso eu vou começar para o meu lado esquerdo. A posição é essa. A primeira parte do exercício nós vamos com a mão para que o lado que os joelhos estão apontados, nós vamos trazer ela aqui por cima do nosso corpo, realizando a expiração, volto inspirando, apoiando esse antebraço no solo e vou com o braço direito por cima do meu corpo, realizando uma leve rotação da coluna.
oposto, expirando. Agora, pessoal, nós vamos apenas trocar o lado das pernas e realizar os mesmos procedimentos, só que do lado oposto. Então, nesse caso, meus joelhos estão apontados para o meu lado direito. O braço direito, ele vem por cima do corpo. Volto inspirando, apoio o antebraço e venho com o braço esquerdo agora, realizando uma leve rotação do tronco. Pessoal, o exercício que nós trabalharemos agora é conhecido no Pilates como 100 ou 100. Nós vamos deitar em tabletop, joelhos flexionados, tornozelos estendidos, os braços inicialmente vocês deixam a posição de 90 graus. Nós vamos elevar a nossa cabeça, contraindo bem o abdômen. E no processo de expiração, nós vamos fazer 5 bombeamentos. E voltar para a posição. Esse retorno para a posição inicial, ele sempre vai ocorrer quando o ar de vocês estiver próximo a acabar. No nosso próximo exercício, nós vamos deitar em decúbito ventral, ou seja, de barriga para baixo, e aí nós vamos segurar os nossos pés com os joelhos flexionados. Esse exercício é conhecido como The Rock.
Então, assumindo a posição em decúbito ventral, nós vamos pegar nos dois pés, uma mão em cada pé. No processo de expiração, nós vamos contrair a nossa musculatura lombar e o quadríceps para que nós elevemos o nosso tronco. Expirou. Nós executaremos agora um exercício adaptado do roll-up. Para quem não consegue realizar o exercício roll-up sem tirar as pernas do chão ou que não consegue subir, o indicado é que vocês sentem com os pés bem apoiados no solo, os braços apontados para frente, coluna reta. Nós vamos realizar o movimento no processo expiratório. Nós vamos fazer o arqueamento da coluna e vamos descer até onde o nosso pé não sai do contato com o solo e volta. Agora nós vamos realizar executar um exercício chamado Rolling Like a Ball, rolando como uma bola. Vamos sentar apoiados em cima dos glúteos, uma mão atrás de cada posterior de coxa, e de preferência que vocês iniciem sem apoiar os pés no chão. No processo de expiração, vocês vão manter essa curvatura da coluna durante toda a execução. Então, expirou. Na volta, nós voltamos inspirando, paramos em cima dos glúteos e postura reta. Expirou. Inspirou.
nosso próximo exercício é uma variação do exercício Rolling Like a Ball. A única diferença da execução do exercício Rolling Like a Ball para a progressão é que ao invés de nós apoiarmos uma mão atrás de cada posterior de coxa, nós vamos apoiar uma mão à frente de cada joelho. Então, sentados em cima dos glúteos, nós vamos tirar os pés do contato com o solo. Expirou, faz a curvatura da coluna e volta inspirando. O nosso próximo exercício chama-se Rolling Back. Nesse exercício, nós vamos deitar na posição tabletop e nós vamos estender os nossos joelhos, lançando as pernas lá para trás do corpo. É como se fosse um meio rolamento, para quem não conhece o exercício. Nesse meio rolamento que nós vamos realizar, tem alguns cuidados que é necessário que vocês tenham. O primeiro deles é que vocês elevem a perna de vocês para trás de uma forma que o peso do corpo ele pare no máximo até a região dos trapézios, nunca na região do pescoço, senão vocês podem se machucar. Por ser um exercício complexo, vai trabalhar, todos os exercícios trabalham, mas nesse o controle tem que ser maior, de respiração, equilíbrio, centralização. Vocês também trabalham um alongamento. E nesse caso, onde nós pecamos no alongamento é na parte dos joelhos. Nós acabamos flexionando os joelhos. Durante a execução do exercício, eu vou sinalizar isso para vocês. Então nós vamos deitar em tabletop, os braços ligeiramente afastados. No processo de expiração, eu lanço as minhas pernas lá para trás, com os joelhos totalmente estendidos. Assim que o meu ar acabar, eu volto realizando a inspiração e paro em tabletop. O nosso próximo exercício ele é chamado de bumerangue. Bumerangue por conta do posicionamento dos nossos braços. E aí, por conta da dificuldade desse exercício, ou a complexidade dele, eu vou apresentar para vocês duas formas de execução. Eu vou começar com a forma mais avançada, que é o que eu gostaria que todos realizassem, e a forma um pouco mais simplificada. Na posição inicial desse exercício, nós vamos sentar com as pernas cruzadas e os joelhos estendidos. Os meus braços, eles ficam para trás, com o meu tronco ligeiramente inclinado lá para frente.
No processo de expiração, eu vou lançar as minhas pernas lá para trás. E aí, nesse processo, eu tenho que encontrar o equilíbrio sem apoiar os braços no solo, na região da coluna torácica. Expirou, lança o corpo lá para trás, encontrei o meu ponto de equilíbrio, eu vou realizar a troca das pernas e voltar. Um cuidado que vocês têm que ter na volta é não impulsionar demais as pernas para não dar uma batida muito forte ou muito intensa com os calcanhares ou com o calcanhar da perna de baixo. Vocês puderam notar também que quando eu lancei a minha perna para trás, eu fiz uma troca. Nessa troca, eu faço um afastamento das pernas e volto apenas trocando a perna que estava em cima. Então aqui a minha perna direita estaria em cima, eu a afastei, a perna esquerda ficou em cima, tá certo? O processo de adaptação desse exercício, ele começará da mesma forma, então as pernas cruzadas lá na frente, só que eu vou apoiar os meus braços aqui na lateral do corpo. Expirando, eu lanço lá para trás, notem que os meus braços estão apoiados no solo, eu faço a troca e sentei de novo. Muito simples. Eu deixo a execução, a forma de execução desse exercício por decisão de vocês, procurando sempre, lógico, evoluir nesse exercício. Neste exercício, nós vamos trabalhar mais uma variação do rolling back. Então, o princípio do movimento é o mesmo, a única diferença é que numa parte mais final da execução desse exercício, vocês vão ter que se equilibrar em cima da região torácica. Posição inicial é o tabletop, os braços mais afastados na lateral do corpo. Inspirou, soltando o ar, eu lanço as minhas pernas lá para trás, encontro um ponto de equilíbrio do meu corpo, seguro em uma das pernas, no meu caso aqui na perna esquerda, com a perna direita que está livre, eu venho elevando ela e o peso dessa própria perna, ela vai me trazer para a posição sentado. Eu deito novamente e realizo o mesmo processo na perna oposta.
É isso aí, pessoal. Terminamos mais uma aula de hoje. Eu agradeço a participação de vocês na nossa aula. Inscreva-se no nosso canal. Se puderem, curtam a página também. Estamos à disposição de vocês.